Novinha notícia, parece que o Lula estará concorrendo a 2026 junto com Alckmin como vice. Um pouco inesperado para mim e outras pessoas estavam esperando muito com que o Lula não seria o candidato esse ano. Eu inclusive falei, ó, boto 10 pau na mesa. Graças a Deus eu não aposto. Porque eu realmente pensava que o candidato não seria ele. E hoje a gente vai entender um porquê disso e a gente vai entender o que o governo Lula tem para os próximos meses e ver quais são as chances deles daí de ganharem ou de possivelmente pularem para fora. Meu nome é Dante, eu sou professor de inglês e designer de métodos e hoje a gente está um pouquinho em política nacional falando sobre o Lula. Então, em primeiro lugar, eu quero mostrar para vocês o porquê que eu achava que o Lula não iria se candidatar esse ano. Rejeição no ano de tentativa de reeleição nos últimos 25 anos. O que acontece? Esse aqui é a rejeição no ano de reeleição do atual presidente e se o presidente foi reeleito ou não. Então, FHC em 98, reeleito com 20 a 30%. Lula em 2006, reeleito com 20 a 30%. Dilma Rousseff em 2014, reeleita com 20 a 30 a 40%. Eu me lembro que essa eleição, inclusive, foi uma eleição muito arriscada. Foi uma eleição muito complicada. Aconteceram muitas coisas interessantes que, inclusive, você pode checar no vídeo do Renato Impera, onde que ele fala sobre a Dilma Rousseff. É bem interessante, porque foi uma época onde eu era adolescente. Eu ainda não entendia tudo sobre política, mas eu percebi que tinha ali algo muito interessante acontecendo. Jair perdeu com 50 a 54%. E agora a gente tem o Lula em 2026 com 40 a 50% de desaprovação. 40 a 50% de desaprovação. O próprio Bisotto, que é um analista muito inteligente nessa área, disse: isso aqui são números para você desistir antes de você sequer entrar para a reeleição, porque você não ganha com esses números. Mas então por que será que o Lula está se candidatando esse ano? É estranho, não é mesmo? Bom, mais pro fim do vídeo a gente vai entender o porquê que ele tá fazendo isso, mas antes eu preciso mostrar para vocês o Latam Pulse Brasil, que vai ajudar vocês a entenderem um pouco melhor a situação atual e por que talvez ele queira tentar a candidatura. Latam Pulse é da Atlas e ela mostra os erros e os acertos dos atuais executivos. Aqui a gente tem tudo o que aconteceu de bom e de ruim no governo Lula, quais foram as decisões deles, quais foram os acertos e os erros. E os maiores acertos, por exemplo, foi o programa de renegociação de dívidas, que aconteceu muito tempo lá atrás, o Desenrola. Pode ser que ele aconteça esse ano. Eu acho que o Lula pensa que talvez um Desenrola acontecendo em 2026, do qual eles estão cogitando, possa melhorar bastante a popularidade dele a ponto de talvez aumentar alguns pontos e pode ser que talvez isso ajude. Agora, a isenção de imposto para pessoas com renda abaixo de 5 mil foi um golaço do governo Lula. Foi realmente uma coisa muito bom do governo Lula que o governo Lula fez. Os libertários são a favor disso, a esquerda é a favor disso. Só que tem um problema nessa questão. A isenção de imposto de renda, ela afeta principalmente aquele cara que ganha entre 5 mil a 3 mil. 3 mil a 5 mil reais por mês. E esse cara é o bolsonarista. Ele é o bolsonarista die hard que não vai dar o voto dele pro Lula. Então, o pêndulo não mudou muito a favor do Lula com a aprovação do imposto de renda. E outra, esse ano fiscal, a gente está pagando o ano fiscal anterior. Ou seja, você só vai sentir o impacto positivo dessa isenção de imposto no próximo ano. O que é outra coisa que também afeta negativamente essa medida. O fim das aulas do CNH foi garantido por conta do Kim. Isso aqui foi basicamente uma pauta roubada pelo governo Lula. É bem importante de citar isso. Pé de meia. O pé de meia também tem uma aprovação muito grande, 59%, mas eu acho que isso aqui é uma grande farsa, porque, pô, você pode basicamente falhar em 6 matérias e ainda passar de ano. Gás do Povo, e aqui a gente começa a ver uma mudança muito grande, já começa a ver um split, 49 aprovam, 46% aprovam. Por que a rejeição no Gás do Povo é tão grande se isso é basicamente coisa de graça? Geralmente coisa de graça o povo brasileiro aceita com bastante facilidade. O problema é que o Gás do Povo já existia sobre outro nome antigamente e ele funcionava melhor. A única diferença é que o novo Gás do Povo agora precisa de um intermédio. Esse intermédio que pode, na realidade, utilizar o Gás do Povo como um sistema de compra de votos. Agora, desaprovações grandes que são bem significantes. Fiscalização das transações do Pix, somando mais de 5 mil no mês, 59% de desaprovação, e grande parte disso vem por conta do Nicolas. O Nicolas fez muita campanha contra essa questão e realmente ele conseguiu causar um dano muito grande. Isso aqui foi um vetor de ataque muito bom contra o governo Lula. E apesar de que eu tenho opiniões sobre o Nicolas, tá? Eu acho que o Nicolas, ele fala muito e faz pouquíssimo. O trabalho dele dentro do governo é pífio. Ele é um dos novinhos do Valdemar, então ele também
não tem muito do que se esperar dele. E eu acho que ele é um candidato muito grande a roubar o bolsonarismo, a sequestrar a popularidade do bolsonarismo pra ele. Não se engane muito com o Nicolas, ele e os novinhos do Valdemar, eles são cantadores de velhinhas, mas eles não têm uma população muito mais jovem. A população mais jovem não está muito com o Nicolas Ferreira e isso é bem interessante também. Agora, erros imensos. Cota de emprego para detentos em regime semiaberto. Eu acho que ninguém gosta disso. Isso é uma coisa bizarra. Isso é outro tipo L imenso do Lula, mas enfim. Imposto sobre compras até 50% da taxa das brusinhas, do qual eu falei no último vídeo. Eu falei que isso ia afetar negativamente o governo Lula e a gente tem uma desaprovação de 62%. E por que o número desse aqui é tão grande? Basicamente, ele afeta aquelas pessoas que vivem ou de auxílio ou que pessoas que estão ganhando muito pouco no momento, que são basicamente a base de votos do Lula. Essa galera que antes comprava roupinhas pela internet, principalmente mulheres, agora, na hora de comprar roupinhas na internet, elas ainda compram, mas elas percebem que elas estão pagando às vezes 30, 40% a mais porque o governo Lula escolheu isso, inclusive aparece na compra para elas. A gente viu no vídeo passado, inclusive, que a arrecadação aumentou muito mais, então as pessoas continuaram comprando pela internet, elas sentiram a dor que foi essa ação do governo Lula, foi um L imenso pela parte deles. E quais são os maiores problemas do Brasil? Novamente, corrupção, criminalidade e tráfico de drogas, que é uma pauta perdedora para o governo Lula. O governo Lula não sabe lidar bem com essa pauta. Agora ela está tentando ser a favor. Agora o governo Lula parece estar tentando lutar um pouco contra o crime organizado, mas a gente sabe que isso é muito performático. A gente sabe que o governo Lula tem muitas relações ao tráfico e tudo mais. A gente viu a dama do tráfico lá dentro do governo, tirando foto com pessoas que nem o Boulos, que é extremamente relacionado ao Lula. Então a gente consegue ver aí uma situação muito complicada para eles, sendo o fato de que a criminalidade é o segundo maior problema no Brasil. Aí a gente tem economia e inflação também, que é um problema grande, mas o governo Lula, né, eles são basicamente, pega coisa de graça e você que se exploda depois. Ou melhor, você pega coisa de graça agora e os seus filhos que se explodam depois, né? Esse parece ser o lema do governo Lula. E isso aqui talvez seja um dos mais importantes de todos. Você acompanha as investigações e as informações divulgadas sobre o esquema de fraudes financeiras no Banco Master? 72% das pessoas têm acompanhado de perto, 24% têm acompanhado por alto. Ou seja, as pessoas estão com seus holofotes ligadas no Banco Master e isso é um indicativo muito bizarro. A gente está vendo aí vibes de Lava Jato. Para finalizar, a gente está vendo a reação do governo Lula em relação a tudo isso, as críticas em relação ao fato de que o Lula é o novo Biden, né? O Lula tá fazendo muitas gafes, errando, falando muito errado, e o grupo de marketing do Lula tá falando, Janja, grava o Lula fazendo exercício, grava o Lula correndo, fazendo alguma coisa para mostrar que o homem é forte. Daí aparece lá os caras na internet mostrando foto, né, do Lula shapeado e a foto é de IA, né, e tudo mais. Por que eles estão fazendo isso com tanta força? Eles querem lutar muito contra o fato de que as pessoas pensam que o Lula não tem o fitness para isso. Eu já falei, o Lula não tem o fitness para isso. O Lula não está bom o suficiente para isso. Ele vai ser outro executivo fantoche como o Biden. E isso encapsula perfeitamente no que eu queria falar com vocês em relação do porquê que o Lula ainda está tentando. E eu acho que o Lula está tentando simplesmente por conta de puro orgulho e puro ego. Para quem não sabe, o Lula sempre eliminou todo tipo de oposição que poderia ter dentro da esquerda contra o Lula. Ele basicamente angariou e pegou toda a força que ele tinha e agora, por conta disso, ele não tem um sucessor bom. A única pessoa da qual eu consigo ver o Lula entregando a tocha seria para o Haddad, mas o Haddad basicamente é um fantoche, ele é um saco de pancadas do governo Lula que basicamente vai de um lado para o outro para perder, então ele não é um bom candidato, ele é um candidato de derrota. E tirando o Haddad, você não tem ninguém com uma popularidade boa o suficiente para poder assumir a tocha, né? Então a gente consegue ver ali possivelmente o Boulos ou o Jones Manuel para 2030, mas a gente não tem bons nomes. Esses nomes não têm popularidade suficiente, porque o Lula basicamente matou tudo que tinha de possibilidade de crescer dentro da esquerda para ser o próximo executivo, por medo de que ele fosse roubado, né, dessa posição. E por conta disso, por conta desse método de governança draconiana, que a gente também vê de uma certa maneira dentro do bolsonarismo, a gente não tem um sucessor bom pro Lula. E a gente vê aí também, né, uma tentativa desesperada de tentar manter o poder mesmo numa situação de desvantagem.
Esse ano é muito interessante, porém muitas coisas ainda podem mudar. Até a 15 de agosto, outra pessoa pode ser colocada no lugar do Lula, apesar de que agora começa a se tornar muito mais improvável. Então a gente tá vendo aí, provavelmente, os nomes da esquerda se edificando como Lula e Alckmin.